Se tu tá começando agora no mundo dos investimentos e se sente perdido, sem saber por onde começar, no que investir, se tá fazendo besteira, fica tranquilo, eu te entendo bem. A maioria das pessoas até tenta investir porque sabe que precisa começar, mas não sente segurança sobre como montar uma boa carteira. E acredite em mim, eu sei exatamente o quanto isso é frustrante, porque eu também comecei a investir com pouco dinheiro, zero conhecimento e nenhum direcionamento. Mas hoje, depois de alguns bons anos investindo e graças a Deus já consegui me bancar apenas com a renda dos meus investimentos, eu vou te mostrar aqui de forma prática como eu montaria uma carteira de investimentos do zero. Uma carteira simples, mas bem estruturada, pensada exclusivamente para quem quer começar com segurança, mesmo tendo pouco. Até o final desse vídeo você vai saber exatamente onde investir o seu dinheiro, quais investimentos comprar. Vou te ensinar a montar uma carteira de investimentos completa, com ações, fundo imobiliário, renda fixa e até mesmo exterior. E se você caiu aqui de paraquedas, esse é o vídeo 3 de uma série que eu estou fazendo aqui no canal para te ensinar a investir do total zero e com pouco dinheiro. Eu gostaria muito de ter tido esse conteúdo lá atrás, quando eu estava começando, então já deixa o like aí para o YouTube espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E sem enrolação, já vamos aqui colocar a mão na massa e eu dividi esse vídeo em 3 partes, que são os 3 passos que você vai precisar seguir para montar uma carteira de forma correta. Vamos lá, imagina que você está indo de uma cidade para outra pela primeira vez. A primeira coisa que você vai precisar é um GPS. Então, no nosso caso aqui, para montar uma carteira de investimentos que vai nos levar a viver de renda, nós vamos precisar ter o nosso GPS, ter a nossa bússola, que é justamente definir a alocação ou a distribuição dos nossos investimentos. Então muita gente erra tentando copiar uma carteira pronta, mas vamos aqui montar a tua do zero. E para isso vem aqui comigo para a tela do meu computador, porque eu preparei essa planilha aqui, que inclusive eu já liberei ela em algum outro vídeo aqui do canal, que é quem vai nos ajudar aqui a montar a distribuição da nossa carteira. Então na primeira coluna a gente tem aqui a classe de ativos, que nada mais é do que o tipo de investimento que nós vamos fazer. Então aqui tem renda fixa, fundo imobiliário, ações, exterior. E aqui na segunda coluna tem a porcentagem da alocação, que é justamente quanto vamos distribuir para cada uma dessas classes. E aqui, na hora de distribuir, eu até coloquei aqui embaixo, não existe um certo ou errado. Vai muito do teu perfil de investidor e também do patrimônio que você tem. Então, se tu tem pouco dinheiro, tá começando do zero, não precisa você começar em todas essas classes. Tu pode começar ali com 2 ou no máximo 3 e depois você vai acrescentando as demais. Então, vamos imaginar aqui um cenário que a pessoa está montando essa carteira do zero. Então, o percentual da alocação deve estar do maior para o menor, porque os ativos estão organizados aqui em uma ordem de fato cronológica. É muito mais simples, por exemplo, você investir em renda fixa do que em fundos imobiliários. Da mesma forma que é muito mais simples investir em fundos imobiliários do que ações e assim sucessivamente. O grau de complexidade aqui em cima é mais fácil. Então, se você está começando agora, tu não vai se expor logo de cara ao mais difícil. Tu vai começar ali colocando uma parcela maior em renda fixa. Então vamos imaginar aqui uma pessoa mais conservadora que quer ter aí os seus 50% em renda fixa, colocou ali uns 35% em fundo imobiliário e também uns 15% em ações, afinal ela tem sua importância. Então aqui do lado percebe, a carteira já começa a se desenhar. E aí aqui em cima, na parte de patrimônio, você vai colocar o quanto você tem disponível para começar. Ah, Raíssa, só tenho R$100. Beleza, coloca aí a quantidade de dinheiro que você tem. E aqui embaixo, automaticamente, a planilha já vai distribuir o quanto de grana tu deve colocar em cada uma dessas classes. Mas para facilitar aqui, vou colocar R$1.000. Vamos imaginar aí uma pessoa que tem R$1.000 para começar. Considerando essa alocação, ela deveria colocar R$500 em renda fixa, 350 em fundos imobiliários e 150 em ações. Agora, vamos imaginar aqui um outro cenário, uma pessoa que já tem aí um pouco mais de grana para começar, tem aqui os seus R$50.000. Percebe, a planilha vai distribuir aqui da mesma forma. Então, independente do valor que você tiver disponível, o que vai determinar de fato é a parte da alocação. Mas considerando aí uma pessoa que já tem R$50.000, nesse caso a gente pode incluir aqui até mesmo uma parcela dos investimentos no exterior. E aí a gente pode redistribuir. Então vamos colocar aqui uns 40% para renda fixa, 30% para fundos imobiliários, 20% para ações e 5% para exterior. É uma configuração aqui bem tranquila, pensando aí em quem está iniciando. E aí, de novo, não tem certo ou errado. Vai depender muito do teu perfil de investidor e também do nível de conhecimento que você tem.
Então, sei lá, se você acompanha mais de perto o mercado, tem mais aptidão para os fundos imobiliários, você pode ter um pouco mais em fundos imobiliários e um pouco menos para ações. Então, sei lá, vou colocar aqui um 40% para fundo imobiliário e 10% para ações. Não tem problema, vai muito do teu perfil e também é importante que a alocação esteja alinhada com o teu objetivo. Então, beleza, agora que nós já sabemos o caminho, nós podemos escolher um veículo. Será que eu vou de ônibus, de avião, de moto, vou andando? E claro, né, se eu vou daqui para o outro lado da rua, é interessante que eu vá caminhando. Agora, se eu vou daqui para uma outra cidade que fica a 30 quilômetros, aí andando já não é mais o veículo mais eficiente. Talvez seja mais interessante eu ir de carro. Do mesmo jeito que se eu vou para um pouco mais longe, uma distância de 3.000 quilômetros, aí é interessante que eu vá de avião, por exemplo. Então, uma vez definida as classes de ativos que nós vamos querer ter e também um percentual de cada uma delas, agora nós precisamos escolher os investimentos para compor cada uma delas. Então, por exemplo, aqui de volta na planilha, vamos manter o exemplo aqui de uma pessoa que tem apenas R$1.000 para começar, é mais realista, e vamos colocar aqui aquela configuração que a gente tinha inicialmente, né? Então, 50% para renda fixa, 35% para fundos imobiliários e 15% para ações. Então, se você está começando aí com pouco dinheiro, não precisa você ter todas essas classes de ativos. Você pode, inclusive, começar só por duas, renda fixa e fundo imobiliário, por exemplo, e aí depois você acrescenta ações. Mas, enfim, no caso aqui vou considerar 3 para ficar mais completo e exterior vou deixar aqui zerado. Então, considerando essa alocação e que você tem R$1.000 para iniciar, a parte de renda fixa, muito simples, a gente vai selecionar aqui algum ativo de liquidez diária, até mesmo para compor a tua reserva de emergência. Se você está começando agora, é muito importante que você tenha aí de 6 a 12 meses do teu custo fixo mensal em algum investimento com liquidez diária. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Pode ser, por exemplo, o CDB do Sofisa, está rendendo ali seus 105% do CDI. Pode ser também o RDB do Nubank, que vai render uma faixa de 100 a 120% do CDI. Pode ser também um CDB, né? Ou um pouquinho ali do Banco Inter. E aqui do lado você vai colocar os valores. Se tu tá começando agora, não precisa ter os 3, tá? É apenas algumas opções para você escolher, mas seleciona apenas um. Então vamos colocar aqui, sei lá, uns R$500, no nosso caso, lá no RDB do Nubank. E aí a carteira aqui do lado já vai começar a se formar. Fundo imobiliário, eu já vou acrescentar um exemplo mais para frente, mas só te explicando, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, esse aqui é apenas o vídeo 3 de uma série de outros vídeos que eu tô fazendo aqui no canal para te ensinar a investir do zero. Então no primeiro vídeo eu te ensinei a montar a sua reserva de emergência, onde investir, qual corretora escolher se você está começando agora. No segundo vídeo eu te ensinei a selecionar os melhores fundos imobiliários de uma forma mais prática possível. Então fiz lá o passo a passo junto com você, que é justamente para você chegar nesse vídeo aqui já tendo os seus fundos imobiliários anotados, que a gente fez lá no vídeo 2. Mas fica tranquilo, se tu chegou agora, pegou o bonde andando, eu vou deixar os links aqui embaixo dos outros vídeos para você assistir assim que acabar esse. E como a gente já fez essas etapas nos vídeos anteriores, eu não vou repetir aqui tudo de novo. Quando acabar esse vídeo, tu vai lá e assiste. Então vamos aqui agora aprender como selecionar uma boa ação para você começar a montar a tua carteira de investimentos. E para garantir que nós vamos selecionar apenas boas ações, nós vamos aplicar um filtro em 4 indicadores. O primeiro indicador é o PVP, que nada mais é do que o preço sobre o valor patrimonial, e esse indicador é muito semelhante como a gente usa nos fundos imobiliários. Então o PVP nada mais é do que uma métrica que vai nos dizer se aquela ação está cara, barata ou no preço justo. E aí, quanto mais acima de 1, mais caro, porém a gente não vai focar aqui no PVP justo, que seria o PVP de 1, porque diferente dos fundos imobiliários, nas ações a gente tem ali um valor esperado. Então, de forma indireta, eu tenho o preço que a empresa vale embutido do quanto o mercado espera que ela pode crescer ainda mais. Então, no caso aqui, não vamos olhar para um PVP de 1, vamos olhar para um PVP até 1.5. Então, um PVP menor que 1.5 é esse aqui que nós vamos buscar. O segundo indicador é o PL, que também é um indicador de preço. Então, no primeiro a gente tinha o preço sobre o valor patrimonial e no segundo a gente vai ter o preço sobre o lucro, que nada mais é do que o quanto de tempo vamos levar para ter o dinheiro de volta investido apenas de lucro. E aí, no caso, vamos buscar um PL menor do que 15. Próximo indicador, dessa vez de rentabilidade, é o ROI, que nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio. E nesse caso aqui, quanto maior, melhor. Então, vamos olhar para um ROI acima de 10%. E o quarto indicador é a dívida, que nesse caso, como você já deve imaginar,
Quanto menor, melhor. Mas para a gente ter um norte aqui, dívida menor que 3 já está excelente. Agora vamos aplicar isso aqui na prática. Vamos colocar a mão na massa? Então aqui no site do Investidor 10, tu vai clicar aqui em cima em ações, vai abrir esse menu e aqui na lateral você vai clicar em busca avançada. Nessa próxima tela nós temos aqui o filtro avançado do Investidor 10, que é uma mão na roda na hora da gente fazer essa triagem inicial. Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em setor e escolher qual é o setor que você quer iniciar. Então tem vários setores, né? Financeiro, consumo cíclico, bem industriais. Para a gente usar aqui apenas a título de exemplo, eu vou clicar aqui em financeiro e aqui na parte de baixo nós vamos aplicar os filtros. Então PL a gente quer no máximo 15, PVP até 1,5, Dividend Yield você pode manter aqui de 0 a 25 e o ROI, como a gente viu, no mínimo 10. Então beleza, configuramos aqui e o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o Investidor 10 que de todas as ações disponíveis eu quero apenas empresas do setor financeiro. Dentre as empresas do setor financeiro, apenas empresas que tenham um PL de no máximo 15, PVP de no máximo 1,5 e um ROI a partir de 10. Então agora basta clicar em buscar e automaticamente ele já traz aqui embaixo para a gente uma lista com algumas opções baseada no filtro que a gente colocou lá em cima. Então aqui a gente tem Bradesco, Itaú, Banco do Nordeste. Significa que todas as ações dessa lista são ótimas, você pode simplesmente fechar o olho aqui e investir? De jeito nenhum. Isso aqui é apenas um norte para você triar o seu estudo e não precisar estudar em 500 empresas. Aqui tu vai reduzir aí, sei lá, para umas 10. Então isso aqui é apenas para te dar um norte, mas claro, tem outros pontos importantes também para você olhar. Mas aguenta aí um pouquinho porque no final do vídeo eu vou te revelar uma oportunidade bem interessante para te ajudar com isso. Então agora que você já tem a alocação definida, já sabe exatamente em quais classes você vai começar, o percentual de cada uma delas e também, o mais importante, como selecionar os melhores investimentos de cada classe, agora é hora de colocar a mão na massa e executar. De nada adianta você só planejar e não sair do lugar. Você pode assistir a 100 vídeos ensinando sobre como aprender a dirigir, mas se você não pegar o carro e treinar, você nunca vai aprender de verdade. Então agora é hora de montar essa carteira completa. E para isso eu vou utilizar aqui como base essa carteira de exemplo que a gente criou. Então vamos colocar R$500 na caixinha lá do Nubank. Vamos colocar aqui também um fundo imobiliário, vou colocar o mais famoso apenas a título de exemplo. Então vamos colocar aqui R$350 no MXRF. Ações, vamos pegar ali uma que apareceu na nossa lista, que é a Itaúsa, ITSA4, e vamos colocar aqui uns R$150. Coloquei esses ativos aqui apenas a título de exemplo, que é para você não sair copiando, porque eu sei que se eu desse mais opções aqui, vocês têm essa mania. Mas a ideia não é que tu só selecione de um por vez. Tu pode aqui começar com 2 a 3 fundos imobiliários e 2 ações. ETF eu deixei aqui zerado, mas aqui em cima está entre parênteses. Então a forma mais interessante para você que está começando agora é através de ETF. E aí tu vai pegar um ETF que replique a bolsa norte-americana, já está excelente. Mas vamos lá, vamos cadastrar isso agora lá no Investidor 10? Então voltando aqui no site, nós vamos clicar aqui em cima em carteira. E aí eu criei uma carteira aqui como exemplo, né? Então dei o nome dela de 2026 e agora vamos adicionar aqui os ativos. Então a primeira coisa, vamos começar aqui já pela ação mesmo. Vou digitar aqui ITSA4. O dia de compra eu vou colocar como se fosse há um ano atrás, só para a gente ter uma noção de como estaria a carteira hoje. E a gente precisaria ter comprado, deixa eu voltar aqui para confirmar, precisaríamos de R$150. Então vou digitar aqui até bater a quantidade. Beleza, 17 cotinhas já seria aqui suficiente. Então vou clicar aqui em adicionar lançamento. Compra de ativo lançada, vamos para o próximo. Vou clicar aqui agora em fundos imobiliários. Então a gente colocou ali como exemplo, né, o MXRF11. Vou colocar como se a compra fosse há um ano atrás. E vamos colocar aqui até bater lá uns R$350. Então beleza, coloquei aqui 38 cotinhas de MXRF. Já bateu aqui bem próximo. Vou clicar em adicionar lançamento. Então a gente já configurou aqui R$150 de ações, 350 de fundos imobiliários e agora vamos colocar R$500 em renda fixa. Vou clicar aqui em adicionar novo ativo. Dessa vez eu vou selecionar renda fixa. O emissor é o Nubank, então já vou anotar aqui. O tipo de título, RDB. Ele é indexado ao CDI, então a nossa rentabilidade vai vir do CDI e é uma rentabilidade de 100% do CDI. E o valor nós vamos colocar aqui R$500, considerando aqui também um ano atrás. Beleza, basta clicar em adicionar lançamento. Então, só antes da gente ver a carteira, o que é que nós fizemos até aqui? Te ensinei a escolher a corretora para você começar. Organizei junto contigo as tuas finanças para tu conseguir fazer sobrar
dinheiro todos os meses. Afinal, se não tiver dinheiro, tu não vai ter como investir. E aí, logo em seguida, te ensinei a filtrar os melhores fundos imobiliários, as melhores ações e a definir a porcentagem da nossa carteira. Com base nisso, basta você colocar a mão na massa e comprar os seus primeiros ativos, óbvio, depois de estudar. E aí, compra realizada, tu vem aqui, cadastra no Investidor 10, porque é por aqui que você vai conseguir acompanhar e gerenciar a tua carteira. Então vamos voltar aqui, vamos ver se a carteira já está pronta. Então dei uma atualizada aqui, carteira já montada, e percebe a alocação ficou bem semelhante à nossa aqui, né, que definimos lá no começo. Então 50% em renda fixa, 31 a 32% em fundos imobiliários e 18% em ações. Como a gente simulou essa carteira há um ano atrás, hoje você estaria com a rentabilidade aí de mais de 30%. A carteira mês a mês veio crescendo, então é muito legal porque de fato com pouco dinheiro tu já consegue montar uma boa carteira. Agora, se tu tá comprometido a de fato construir uma boa carteira e receber dividendo todos os meses para você se bancar através dos investimentos, a boa notícia é que as vagas para a minha mentoria estão oficialmente abertas. Então, se você quer construir resultados como esses que estão aqui na tela, para você se bancar através dos investimentos e não ter que esperar, por exemplo, se aposentar lá com os teus 70, 80 anos de idade, dependendo de uma única fonte de renda frágil, ou até mesmo para você que, assim como eu, não acredita que esse sistema falido vai te ajudar e quer montar tua aposentadoria já de agora. Eu, pelo menos, não quis pagar para ver, já montei a minha aposentadoria e hoje, graças a Deus, eu já consigo me bancar através da renda dos meus investimentos. Então, se tu quer ter o meu acompanhamento pessoal para estar caminhando junto contigo lado a lado, montar uma boa carteira, definir estratégia e mês a mês ir tocando isso para você se bancar com investimentos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever para a mentoria financeira. Quem me acompanha aqui já sabe que eu sou muito objetiva, direta ao ponto, então dentro da mentoria é o melhor lugar para você realmente montar uma carteira de forma séria, segura e sem precisar ficar gastando horas e mais horas do teu tempo. Afinal, tu concorda comigo que a gente precisa ter tempo para trabalhar, porque se a gente não trabalhar, meu amigo, não tem dinheiro para investir. Então não quero que você se torne um investidor profissional que passa horas ali analisando gráfico, acompanhando, nada disso. Não é o meu foco, acredito que também não seja o seu. Eu quero apenas te ajudar a montar uma carteira eficiente que gere resultado e que te dê a tranquilidade de você ficar em paz, sabendo que tem uma aposentadoria tranquila na melhor fase que você precisar. Então, se tu tá pronto para evoluir, para dar o próximo passo, conta comigo nessa jornada. Eu vou deixar o link aqui para você se inscrever. Agora, se tu perdeu o primeiro vídeo da série, eu vou deixar ele aqui. Corre lá para assistir agora mesmo e não perde.